Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Em Família. Nós chegamos ao estudo dessa sexta-feira, 10 de novembro, e você sabe, hoje é dia da nossa recapitulação da lição. E nesta semana nós estudamos a lição número 6, que trouxe o título Motivação e Preparo para a Missão. O verso para memorizar nós encontramos no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Nós lemos juntos a seguir. Diz assim: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós continuamos aqui com o nosso estudo e antes de seguir para o aprofundamento, nós vamos orar. Pai, ora para a gente, por favor. Oremos. Bondoso Deus, muitíssimo obrigado pelo esse estudo maravilhoso que tivemos durante essa semana. E nesse dia, nessa sexta-feira, ao recapitular esse estudo, que teu Espírito nos conduza de maneira muito profunda, levando-nos a entender e a viver tudo que temos aprendido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse sábado, a lição começa trabalhando a questão das motivações. Por que que eu e você somos missionários do Senhor? O que nos motiva a ser missionário? Existem motivações corretas e motivações incorretas para realizar a missão. Nós já vimos em lições anteriores que, ao realizar uma missão, Deus tem propósito para o missionário e para as pessoas que devem ser alcançadas por essas missões. Então, nessa semana e abrindo esse estudo, nós estamos falando de motivações. Quando essas motivações são incorretas, não são motivações espirituais, a palavra de Deus diz que muitas vezes essas motivações podem ser por rivalidade, inveja. As pessoas que recebem essa missão, elas são edificadas, mas o missionário não é abençoado, porque não se cumpre na vida dele o propósito de Deus. Então, Deus espera que nós estejamos em sua missão pelas motivações corretas. Era o que estava acontecendo na igreja de Filipe, né, pai? Na época de Paulo. Na igreja estava passando por esse momento. Muitas pessoas estavam pregando a palavra por motivos errados, motivações erradas. Mas, como foi dito, Deus tem um propósito para cada um de nós. Né? A mensagem chegando, seja por motivos de inveja ou rixa, isso não vai influenciar na vida de quem vai receber, mas na vida de quem está levando a mensagem é importante. Né? A lição ainda vai dizer assim: a base tem que ser o amor e a verdade. Esses são os motivos certos que Deus quer para cada um de nós. E nós não podemos ser ignorantes que isso também pode acontecer nos dias de hoje, na nossa igreja, com as pessoas que participam da missão. Há pessoas que usam do evangelho para se autopromover por motivos egoístas, egocêntricos, mas nós precisamos nutrir, desenvolver sentimentos sinceros de amor, de gratidão a Deus e participar na obra que Ele tem para cada um de nós. Então, nós começamos esse estudo contextualizando que nós estamos no domingo da ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, Jesus havia morrido, foi sepultado, e no domingo de manhã, as mulheres que estavam com ele prepararam especiarias e foram ao túmulo. E ao chegar ao túmulo, elas tiveram uma surpresa. Elas ficaram chocadas, porque o túmulo que tinha sido selado, fechado com a pedra e selado, estava aberto. E ao adentrar ali, eles viram que o túmulo estava vazio. Aí, além de chocadas, tiveram um sentimento de medo. De medo. E, por último, elas têm um encontro com dois homens que elas não entendiam quem eram, mas eram anjos, traz uma mensagem de esperança. Diz: não, ele não está aqui porque ele ressuscitou. E ele explicando isso para elas, elas ficaram muito felizes.
E nós podemos ver aqui sentimentos humanos, carnais, iguais ao nosso. Às vezes nós ficamos chocados, às vezes nós temos medo, às vezes nós estamos muito felizes. E com aquela felicidade, elas partiram para levar essa boa nova aos discípulos e as pessoas que estavam com eles. Levaram essa informação para eles com muita alegria. Mas diferente dessas mulheres, muitos de nós podemos não ter essa mesma alegria, esse mesmo entusiasmo, certo? Em cumprir a missão. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos nos nossos corações a alegria de dividir Jesus Cristo com as outras pessoas, levar boas novas da salvação às outras pessoas. É possível que aqui no canal tenha pessoas que não demonstre todo esse entusiasmo, mas faça a obra do Senhor. E o Senhor vê o coração e se alegra com o nosso testemunho. É importante, né, Pai, nós ampliarmos o nosso entendimento em relação a isso, né? Porque isso que é a prática da palavra de Deus na nossa vida, realmente, né? Por exemplo, uma pessoa, ela pode sentir gratidão no seu coração, ter alegria pelo que Jesus fez por ela e demonstrar isso de várias maneiras, né? Por exemplo, quando você propõe no seu coração um pacto com Cristo, com Deus, em devolver uma parte para Ele, você está demonstrando, né, a alegria, a Sim. vontade de que o Evangelho seja levado para outras pessoas. Isso é uma das formas. Na sequência, a história relata a reação de Pedro, uma reação bem específica. A maioria dos discípulos não creu, mas Pedro correu para o túmulo. E diz aqui o estudo da lição que, a princípio, tudo que viu foi um túmulo vazio, e isso o deixou admirado com o que tinha acontecido. E o comentário é que a sua experiência no túmulo não foi a mesma das mulheres. Quer dizer, a mesma mensagem, a mesma visão, mas cada um reagiu de uma forma. Então, essa experiência para Pedro foi uma, para as mulheres foi outra, para os discípulos foi uma outra experiência, e Deus tem o poder e a sabedoria de trabalhar com cada um de nós conforme a sua infinita misericórdia, nos convencendo, o trabalho do Espírito Santo, as nossas experiências, transformando cada um de nós na medida do seu poder. E a lição dessa segunda-feira introduz o nosso estudo retomando a questão dos sentimentos. Foi assunto que nós estudamos bem no dia anterior, no estudo anterior, domingo, e vai falar que os discípulos não creram, primeiro por medo, e depois não acreditaram por alegria. Estavam contentes demais com aquela notícia para acreditar nisso tudo. E ela vai introduzir esse tema desta forma para dizer que a nossa experiência, os nossos sentimentos, não são suficientes para basear a nossa fé. Nós precisamos ter a nossa experiência fundamentada na palavra de Deus. Era exatamente essa a preocupação de Jesus ali, né, com os discípulos. Lembrando que os discípulos tinham convivido com Jesus, eram íntimos deles, né? E eles tinham sofrido muito com a morte de Cristo. E Cristo, ali naquele momento, havia ressuscitado e estava aparecendo para eles ali novamente. Então, imagina a carga de emoção que eles estavam sentindo naquele momento ali, né? Mas Cristo tinha uma preocupação ali com eles específicas. Ele queria que, mais do que aquela experiência que eles estavam sentindo ali, alegria, ou tristeza, ou medo, seja qual for, a palavra de Deus ela tinha que ser soberana ali, né? Cristo estava dizendo que naquele momento estava se cumprindo uma profecia. Então ele queria que essa experiência fosse firmada pela palavra de Deus, porque posteriormente ele não estaria mais ali com eles, né? Eles iriam passar por outras experiências e esses sentimentos poderiam se dissipar, poderiam surgir outras dúvidas. Então, se eles tivessem a palavra de Deus no seu coração, eles se manteriam firmes na missão que eles estavam designados. Os discípulos tinham uma cosmovisão distorcida do que era o plano
de que Cristo veio e realizou. O plano da salvação para eles era um Messias que se encarnasse e se tornasse rei de Israel e pudesse governar sobre todos os povos. E essa é uma visão distorcida, era uma visão equivocada. E Jesus o estava levando a entender que a sua encarnação, o seu ministério, sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e logo depois a ascensão dele ao céu, fazia parte do plano da salvação, que nós tivemos a oportunidade de estudar no trimestre passado, quando estudamos a carta aos Efésios. Então, eles precisavam ampliar a compreensão, e Jesus os levou à palavra de Deus. Por isso que ele disse que o que tinha acontecido estava registrado no livro dos profetas, dos salmos, enfim, o que estava acontecendo era um cumprimento da profecia. Eles tinham uma visão limitada, né, pai? E nós também não podemos limitar a nossa experiência, a nossa fé aos nossos sentimentos, a momentos. Nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Muito bem, a lição dessa semana está tratando sobre motivação e preparo para a missão. E aqui na parte de terça-feira, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre espera e missão. A lição diz que Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus. Mas antes disso, pouco antes de Jesus subir ao céu, ele deu aos seus discípulos uma missão, uma promessa e instruções. E quais eram essas instruções? Jesus deixou com seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém, permanecessem, porque eles receberiam o Espírito Santo. É a promessa que Jesus tinha para eles. E aí depois eles iriam ser capacitados para levar a missão para outras regiões. Muito bem. E aí nós damos continuidade tratando desse ponto. Enquanto esperavam, preparavam-se para a missão de duas maneiras. A primeira, eles continuavam unidos em oração. Através das súplicas, das orações, eles se preparavam para viver o cristianismo de maneira prática, para que Deus pudesse usá-los com a bênção do Espírito Santo, capacitando-os para a missão. E assim eles fizeram. E o autor da lição conclui essa primeira parte dizendo que exemplo para nós hoje. Precisamos imitar os apóstolos, a igreja primitiva, orando um pelos outros, orando para que sejamos capacitados para receber poder, para então poder desenvolver de uma maneira melhor a missão. A lição ela continua e vai nos mostrar a segunda maneira que os discípulos se preparavam para essa missão, que era exatamente o preparo. Eles estavam reunidos, nós lemos no texto de referência hoje, do dia de hoje, que eles fizeram um sorteio para eleger o substituto de Judas. Então eles estavam ali reunidos não apenas orando, mas também planejando como eles iam fazer isso, se preparando realmente para depois, quando eles recebessem a promessa, eles pudessem sair para a missão. Isso nos mostra uma lição importante também, né? Não basta apenas orar, pedir a Deus, tem que ter ação. Nós precisamos agir e fazer de maneira organizada. Além disso, a lição encerra aqui dizendo que nós devemos encorajar uns aos outros, né? Não deve haver entre nós qualquer espírito de egoísmo, de inveja, de competição. Pelo contrário, nós devemos nos encorajar, nos animar. Nós já estamos cumprindo a missão, já estamos recebendo o Espírito Santo e participando da missão de Deus. Então, continuando o nosso estudo, nós estamos na quarta-feira e nós tínhamos visto que os discípulos estavam reunidos aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo. E no Atos capítulo 2, ele recebe esse Espírito Santo. E eles, então, cheios do Espírito Santo, eles começam o ministério deles. Transforma a pregação do Evangelho eterno. E uma das primeiras considerações que o autor traz nesse estudo de hoje
é de que as bênçãos que os apóstolos receberam foram dirigidas para o cumprimento da missão, para cumprir a missão para com os perdidos, como ele diz aqui textualmente, e não para benefícios deles próprios. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos desse episódio que aconteceu e que Deus nos capacita de acordo com as necessidades da obra, de acordo com as necessidades da missão. Foi o que aconteceu com eles. Da mesma forma, nós recebemos dons. O Senhor confiou a cada um de nós dons diversos para que nós possamos atuar na missão de acordo com a sua vontade. E a partir dessa experiência, dessa capacitação provida por Deus através do Espírito Santo, as pessoas ouviram a mensagem de salvação, a pregação dos apóstolos, especialmente de Pedro, foi uma mensagem poderosa, levando-os a ter um encontro, enfim, uma reflexão, um arrependimento. O texto fala aqui, o autor trabalha essa questão de que possivelmente muitas daquelas pessoas ali estavam naquele momento que pediram a crucifixão de Jesus, tá certo? Escarnecendo do Senhor, mas eles foram tocados por essa mensagem poderosa e então se arrependeram. E eles concluem, ali depois daquela pregação, eles vêm com uma pergunta: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, verso 37. Que pergunta impactante, que pergunta maravilhosa, é fruto do poder do Espírito Santo em seus corações. Então, ali agora, essas pessoas, juntos com os apóstolos, unidas no mesmo propósito, iriam sair para essa missão, para levar para outras pessoas esse mesmo poder que haviam perdoados, que haviam transformado a vida deles. O primeiro comentário aqui da lição, do autor, vai dizer que o crescimento do número desses novos cristãos expressava muito mais do que apenas o aumento do número em si. Expressava essa expressão aqui que iam crescendo, o acréscimo de 3.000, vai subentender que esses crentes recém-batizados se tornaram parte do grupo como iguais. Então, expressando aí o movimento como ele era, que as pessoas iam se incorporando ao movimento, à igreja, ainda não era uma igreja organizada, né? Mas eles iam tomando parte nesse evangelho como iguais, convivendo uns com os outros, aprendendo em igualdade e em comunhão. Um outro ponto que é destacado nesse estudo de hoje é o discipulado. É o discipulado. Então, as pessoas aceitam, como foi dito, ouvem a mensagem, tomam uma decisão, vêm e são aceitas como parte do corpo de Cristo, sem nenhuma restrição, mas ali é o início, não é o final. Então, as pessoas precisam ser discipuladas, precisam ser ensinadas, instruídas. Na nossa igreja, na igreja adventista, por exemplo, isso é feito, por exemplo, através do guia da escola sabatina. Nós estudamos sistematicamente, trimestralmente, um assunto que vai ajudando-nos a sermos discípulos de Cristo. E assim na igreja primitiva. As pessoas tinham a oportunidade de ouvir, de ser instruídas, de sair da sua ignorância, né? Daquilo que eles tinham aprendido que não estava de acordo com a palavra de Deus, e iam crescendo espiritualmente. Outro ponto que é destacado, além da instrução que eles recebiam, né, constantemente, era do companheirismo, que era exatamente a comunhão com as pessoas. Como vocês falaram, à medida que eles iam se convertendo, eles eram incorporados ao grupo. E é através do convívio e da prática da palavra de Deus é que eles iam crescendo também. Então, esse era um outro ponto importante, né? A comunhão entre eles e o crescimento deles se davam também pelo exemplo um dos outros, a convivência e o exemplo da vivência da palavra de Deus.
E a lição vai encaminhar para o final do estudo exatamente falando disso, trazendo para a nossa vida prática, né? O que que nós podemos aprender com a imagem da igreja primitiva? Como nós podemos incorporar essa imagem na nossa vida hoje, né? Na nossa comunidade, na igreja em que nós frequentamos. Então, ela vai dizer que a melhor pregação que nós podemos dar é o testemunho. É quando a nossa vida reflete realmente um companheirismo com Cristo. E era isso que acontecia lá na igreja primitiva, e é o que pode acontecer na nossa vida hoje também, né? O nosso testemunho para as pessoas que nos rodeiam. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.